Boa noite, meus amigos. Que satisfação para mais um webinar com a Teleporting, desse empreendedor Diogo Gonçalves. Está cada vez mais famoso, né, Diogo? Tu é um cara bastante discreto, e aí começou com essa coisa de digital, agora o pessoal está indo em ti e que bom, cara. Eu sempre digo assim, ó, quando eu vejo uma empresa que agrega valor ao mercado e que que tem uma proposta diferenciada, eu tenho muita satisfação em ajudar. E temos aqui acima a minha a esquerda, mas na verdade é a minha direita, tá o Beni Fard. Como é que pronuncia, Beni, teu sobrenome? É isso mesmo, Fard. Beni Fard, ele é CEO da Spin, aceleradora de startups. Para quem não sabe, a Teleporting foi uma das empresas aceleradas na Spin. Só fazendo uma introdução rápida, e eu já passo a palavra para vocês, o mercado, viu, BN, de trade, é um mercado cujo, assim, o conhecimento sobre esse ecossistema digital, de startups, isso tudo é uma coisa bastante nova em trade. O trade é um mercado muito tradicional, né? Muito em cima da relação tradicional indústria-varejo, distribuição, varejo tradicional, e aí esse mundo de startups, ele fica meio que mais naquele lado dos laboratórios, dentro das áreas de inovação, dentro das indústrias, e nem sempre isso conversa com o trade. O trade fica muito operacional, muito tático, e aí quando surge alguma iniciativa, não vem do trade. Mas o que a gente está percebendo com toda essa transformação digital, e é sobre isso que eu gostaria que vocês falassem. Essa mudança no comportamento do shopper, essa transformação do varejo, essa revolução do varejo, em alguns casos até a ruína de alguns segmentos varejistas, né, que a gente está vendo, está acelerando cada vez mais esse mundo da digitalização. E aí as startups, né, que são... Eu gostaria que tu explicasse, tu como especialista, explicasse o que é uma startup. Primeiro explica o que a Spin faz, como é que foi o trabalho, né, essa relação que vocês formaram com a Teleporting e outras tantas empresas que vocês já aceleraram. O que é uma aceleração de negócios? Eu me lembro que quando eu fui para o Vale do Silício, a gente aterrissou lá e foi direto na Plug and Play. Tu deve conhecer a Plug and Play, Google, né? Muitas empresas passaram por lá. E, cara, aquele negócio ali, meu, eu nunca vou esquecer, velho. Que tesão, meu, que clima, que mundo esse, né? Fantástico, da liberdade, da ousadia, ir contra as regras, né? Romper o status quo, desenvolver modelos escalonáveis pela tecnologia. Dá uma pincelada, assim, né? Quer dizer, pincelada não, aprofunda o que é esse negócio. E aí o Diogo nos explica como é que é o negócio da Teleporte nesse contexto, cara. Muito obrigado pela presença de vocês. Legal, obrigado pela oportunidade, Diogo, obrigado, Rubens, aí pela introdução. Obrigado a todos que nos acompanham nessa live também, super honrado aí de estar proseando com vocês. Bom, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu sou o @benifard, em todas as redes aí, esse é o meu alias. Bom, e o que é a Spin? Bom, nós somos uma aceleradora de startups, começando pelo princípio, né? Startups são empresas de base tecnológica, essencialmente usando a tecnologia como base para crescer num cenário de incerteza de forma muito rápida, de forma exponencial, que é o ideal, né? O que nós chamamos aí de exponencialidade. Nessa trajetória, boa parte das startups morrem, né, dentro do processo de aprendizado aí, de desafiar o status quo, como você falou aí, Rubens, né, de rebeldia, enfim, de estar indignado com o establishment. Muitas não conseguem romper a barreira, mas algumas poucas que conseguem fazer isso causam a transformação que nós estamos vivendo. E, de fato, as últimas 2 décadas e meia foram cruciais para o momento que nós estamos vivendo. Após o advento da internet, em meados de 1990, 95 no Brasil, nós passamos a compartilhar de um conhecimento comum, né, através do digital, e tudo mudou, né? Veio primeiro a onda das .com, aí ali em meados de 1999, 2000, começaram a nascer as grandes empresas de tecnologia que surfam uma onda tremenda, hoje como a Amazon, por exemplo, nós estamos falando aí de retail. A Amazon é notadamente um case fantástico, nasceu em 1999, aliás, ela nasceu antes disso,
mas em 1999 ela surfou uma onda espetacular, mesmo passando por um momento bastante desafiador, e aí ela começou a inflexionar essa curva aí em meados de 2000. Mas, de fato, a internet trouxe para nós algo singular, né? Algo único, que foi a possibilidade de transformar todos os seres humanos, literalmente, que estivessem aptos a se conectar com o digital em potenciais consumidores ou vendedores de qualquer coisa. E isso virou de ponta cabeça toda a estrutura de compras e vendas no mundo. Então, hoje, com o advento das telecomunicações avançadas, da microeletrônica e da infra de comunicação, a gente tem a possibilidade de chegar a alcançar bilhões de pessoas, literalmente à velocidade da luz. Então, as startups, elas emergiram nesse cenário, nesse ambiente, nesse habitat que se formou com o advento da internet, da multiconectividade global. Pois bem, e algumas dessas startups diversas fazem parte do nosso dia a dia, por exemplo, o Google, a Apple, a Microsoft, todas essas empresas das quais nós consumimos soluções, Uber, Spotify, etc., todas foram startups um dia, e aí existem os celeiros de startups, que, diferentemente de empresas de base tecnológica tradicionais, não ficam por muito tempo incubadas, elas são aceleradas, de fato elas ganham uma velocidade maior em direção ao mercado por terem que falhar rápido e aprender rápido com as suas falhas, né? Então, essa filosofia ágil que as startups aplicam aos seus negócios, de uma forma muito enxuta, de uma forma muito orientada, faz com que elas errem rápido, aprendam rápido, reiniciem esse processo rapidamente em busca do acerto. E aí é importante destacar, né, Rubens e Diogo, dentro do universo do empreendedorismo digital, o erro, ele não é visto com maus olhos, né? O errar, o não ser bem sucedido não é visto com maus olhos, pelo contrário, as trajetórias mal sucedidas de um empreendedor são vistas com bons olhos. Então, nós capturamos algumas dessas poucas empresas de base tecnológica que nós entendemos que podem ter um fit maior com o nosso hiperfoco, que é a indústria e a sua cadeia de valor, trazemos para perto da Spin e nós aceleramos esse processo de crescimento delas. Algumas delas são bem-sucedidas, outras não. Lembrando que nós fazemos isso num período muito curto de tempo, são 3 meses apenas de aceleração, e nós acompanhamos essa startup após esses 3 meses de enxurrada de conhecimento, de networking, de metodologias, a gente acompanha elas por um período mais longo. Mas a gente literalmente prepara essas startups para se conectarem com clientes e com investidores. E aí esses investidores, que são chamados investidores de risco ou investidores anjo numa fase mais inicial, são aqueles apostadores que aportam capital de risco num montante menor para que essas empresas de base tecnológica deem saltos, passando por novas rodadas de investimento até atingirem aí a sua estabilidade de modelo de negócio e eventualmente até uma estabilidade financeira, não é sempre que acontece, para aí sim escalonar o seu negócio. Então, a gente pode entrar nisso depois, existe um vale da morte, né, que é a barriga da curva J do comportamento financeiro e do próprio modelo de negócio de uma startup, que é apoiada por aceleradoras, investidores, etc., comunidade, e no que a startup desponta, muitas delas elas colapsam, no que ela desponta, ela break-even, aí ela causa a transformação que nós vivemos. 9 em cada 10 startups em média no mundo falham, então a gente está sempre em busca daquela uma que pode ser a Teleporting. Aí falando da Teleporting, a Teleporting nos agraciou aí em participar do nosso 6º ciclo de aceleração. Nós temos 68 startups em portfólio, a Teleporting é uma delas. Eu tive a grata satisfação de conversar algumas vezes com o Diogo antes, até que ele passasse pela aceleração conosco. Lembrando que ele tem um time super competente, né? A gente identificou aí algumas excelências dentro da equipe da Teleporting. Não por acaso eles estão despontando com o que estão fazendo. Então, de forma muito sucinta, até extrapolei um pouco o meu tempo, Rubens, é isso que nós fazemos. Nós apoiamos empresas de base tecnológica para que elas cresçam rapidamente. A gente faz isso desde 2017, a partir de Santa Catarina, operando também no Paraná, em São Paulo, e atendendo também
numa ambidestria, organizações, indústrias com consultoria. Então, a gente acelera startups, oferece consultoria para indústrias inovarem com startups e assessora investidores anjo. Que maravilha. Uma startup, então, ela tem que rodar em cima de tecnologia. Se não tem tecnologia no negócio, dá para considerar uma startup? Ela tem que usar a tecnologia como base. Seja uma startup que usa a nanotecnologia como um produto, seja uma tecnologia de software, seja uma tecnologia de hardware, seja um novo material, ela tem que ser tecnológica, ela tem que trabalhar o máximo possível na fronteira do conhecimento, seja com o seu modelo de negócio, seja com software, seja com hardware, um algoritmo, seja com um produto, seja com um conceito. Mas ela tem que trabalhar com a tecnologia servindo como alicerce, né? Então, a tecnologia, e isso é importante, isso é um ponto crítico. A tecnologia, pegando o gancho de tudo que eu falei, é o veículo, é o meio que conecta o empreendedor com essa solução, com essa experiência diferenciada, com 7,8 bilhões de habitantes no planeta. Essa é a exponencialidade do negócio. Então, se você não usa a tecnologia como base, você não tem como ganhar escala. Essa é a essência. Que fantástico. E aí, Diogo? É muito legal, né? Não, é demais, né, cara? E o que o Benny coloca é fantástico, porque tem muito a ver com o papo de hoje, né? Inovação. Quer dizer, aquelas indústrias, e esse é um trabalho, essencialmente, assim, é o trabalho que a Spin faz, né? Conectar indústrias, os problemas das indústrias, as dores das indústrias com soluções a partir de startups. Isso é Open Innovation puro, né, Benny? É inovação aberta e, naturalmente, que as indústrias precisam estar preparadas, precisam estar abertas para isso, né? Mas aí eu queria até aproveitar, Benny, de fazer uma pergunta. Como tu vê, assim, os benefícios que as indústrias colhem de estarem abertas para o ecossistema de inovação, de estarem com um programa sólido ou parcerias sólidas para a inovação aberta? Muito legal. Eu atuo na área da tecnologia desde meados de 2008. Né? Em 2009, eu criei minha primeira startup. De lá para cá, eu vi muita coisa se transformando, mas uma coisa foi muito singular. As indústrias já não são mais B2B. E isso tem tudo a ver com o que a gente está dizendo agora, está conversando. As indústrias estão gradativamente sendo forçadas a serem business to consumer, né? Business to customer. Né? Elas estão... as siglas Factory to Consumer ou Industry to Consumer, elas são cada vez mais críticas. E é caldo do nosso bate-papo de hoje, trade marketing. Então, assim, a indústria não foi feita para lidar com o consumidor final. Ela tem anteparos até chegar ao consumidor final. Ela tem lá a rede de representantes, de distribuidores, de revendedores, de lojistas, etc., até chegar ao consumidor final. E aí, como é que ela lida com o consumidor final? Serviço de atendimento ao cliente lá, renegado a um departamento, muitas vezes esquecido no canto da empresa. Ela não foi feita para isso. Tradicionalmente, a indústria foi feita para trabalhar em modelos repetitivos ao maior lote possível de produtos que podem ser vendidos nacional e internacionalmente. Olhando para bens de capital, bens de consumo, pouco importa. O grande X essa transformação foi causada pela característica dos consumidores modernos, da nova economia. Então, esse consumidor moderno, esse consumidor da era aí do Jeff Bezos, né, ele não quer mais o que consumia há 10, 20 anos atrás. Ele quer baixo preço, né? Ele quer baixo preço, ele quer alta qualidade, ele quer rapidez logística, que quer personalização. Esses 4 elementos não combinam numa equação. Preço baixo, alta qualidade, rapidez logística e personalização não fecha a equação. Então, o que está acontecendo com a indústria? A indústria está se vendo em maus lençóis, tendo que colocar os olhos no ponto de venda, né, Diogo? Os olhos no ponto de venda e tentar antecipar o movimento de lotes obsoletos por não ouvir o mercado rapidamente. Então, eu entendo verdadeiramente que essa transformação que nós estamos vivendo, ela está sendo crucial para a indústria trazer para perto de si startups ou outras empresas de base tecnológica para conseguir ouvir o mercado através de bits e bytes mais rapidamente para ajustar os lotes para que eles não estejam obsoletos frente à volatilidade
da vontade do consumidor final. Então, a indústria 4.0, falando de indústria, ela precisa de retroalimentação de dados do ponto de venda. Senão ela não funciona. Não adianta, você não consegue ter uma indústria 4.0 de fato excelente se você não estiver observando o ponto de venda o tempo todo. Por quê? A mudança das características de consumo são tão voláteis quanto a experiência e o acesso à informação que os consumidores estão tendo em tempo real através dos smartphones, por exemplo. É verdade. Sabe que o Benny falando isso, o Rubens, eu lembro muito de ambiente VUCA, né? Quando a gente fala de ambiente VUCA, é exatamente isso que o Benny coloca, né? Quer dizer, nós vivemos em um contexto de volatilidade, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade, né? Para quem nos escuta e não conhece esse acrônimo, né? VUCA, é isso, né? Um acrônimo em inglês que na realidade representa isso, né? O ambiente que nós vivemos, volátil, incerto, complexo, ambíguo, e é exatamente assim, né? Quando a gente fala de inovação para trade marketing, quando a gente fala de inovação para as indústrias, o ambiente VUCA está empurrando, está estimulando que esse movimento aconteça de maneira mais rápida e até com conexões como, por exemplo, a que a SPIN propõe, né? Conectar indústrias ao ambiente ao ecossistema de inovação. É uma necessidade, né, Rubens? O Rubens tem falado muito sobre isso também para o público dele, né? É uma necessidade cada vez mais crescente que as indústrias se posicionem, se movimentem para jornadas de transformação digital, se conectem com o ecossistema de inovação, e trade marketing, mais do que nunca, precisa disso. Precisa disso para conhecer o novo shopper. Imaginem vocês, né? O shopper conhecido de março de 2020. O shopper de março de 2020. É outro. Joga fora, né? É outro, joga fora e vamos nos aproximar novamente do shopper, né? Agora, como a gente pode fazer isso num ambiente assim, tão VUCA, né? Rapidez, né? Antes de passar a bola para o Rubens, eu só queria fazer um adendo aqui. Me corrigindo, a Amazon de 1994 nasceu com o nome Cadabra, logo mudou para Amazon, Cadabra Inc. Esses caras são a única empresa do globo que vale 1,5 trilhão de dólares. 1,5 trilhão de dólares, com 650 mil funcionários. O que eles fazem? Sabem exatamente o que o consumidor quer. Eles sabem o que o shopper quer. Eles sabem navegar no ambiente VUCA e capturar dados. O que a Amazon produz de fato? Muito pouco. Ela é intermediária, ela se colocou, por conhecer dados como ninguém, ela se colocou no meio entre o fabricante e o consumidor final. E ela fica com a margem. O que fica com ela é lindo, né? Porque é o delta. Ok, ela tem a operação logística na mão dela, beleza, tem a experiência de consumo, ok. Mas, cara, é isso que o Rubens estava falando no começo, né? A transformação de março para cá causou uma anomalia drástica no mundo do varejo, em todos os aspectos. Eu costumo dizer que virou o Omnichannel de ponta cabeça, o Omnichannel mudou pra cacete, ele virou quase que não dá para explicar o que o Omnichannel virou, porque daqui a pouco eu vou abrir uma gaveta, vai ter alguma coisa saindo, vendendo alguma coisa para mim. Que tá tendo uma ampliação das facetas de contato com o cliente absurdas. E aí, esses caras que dominam dados estão surfando uma onda tremenda, mas agora eu vou deixar com vocês aí para vocês falarem. É arrepiante. É arrepiante. A sensação que eu tive quando eu fui para a China, cara, ela é assim, é arrepiante. Tu vê isso, toda essa conjectura, né, de indivíduos conectados. Lá na China tu não tem liberdade, tu não tem privacidade. Então, o governo, ele faz experimentos sociais o tempo todo. As empresas de tecnologia lá, porque assim, a gente, fazendo uma analogia, né, sem querer dizer o que é certo e o que é errado, mas a gente, que nem no Netflix tem a série, aquela Strange Things, né? Tem um mundo real e aquele mundo espelhado, que é aquele mundo estranho. Então, assim, o mundo que a gente conhece no Ocidente é esse mundo que a gente conhece. A China é o outro mundo, é o outro lado. É tudo igual, mas é o contrário, né? Quer dizer, então, nos Estados Unidos a gente tem a Amazon, tem Google, tem a Apple, tem Microsoft,
tem os players, né? O Facebook, tem até um acrônimo para isso, nos Estados Unidos. Isso. E na China a gente tem como é que é o nome? Alibaba, Tencent e Baidu, que é os bets, né? E Xiaomi também e a própria Huawei. E a ByteDance também, né? A ByteDance está fazendo um estrondo lá. Sim, e são empresas assim, só que a diferença, né, é que na China essas empresas, elas têm, tudo é do governo, né, porque o governo controla a economia, então controla as empresas. E por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque está muito em voga o que a gente está vivendo, né, quer dizer, nós estamos vivendo um momento onde os dados são tudo, porque como é que a gente vai, por exemplo, controlar a pandemia? Por que a China conseguiu controlar a pandemia? Por dados. Sim. Dados. Eles têm dados, eles conseguem monitorar tudo. Então, assim, isso, digamos, é o ápice, né? Eu não vi nenhum lugar no mundo com essa conectividade ao ponto de um mendigo, eu até fiz um post esses dias, receber esmola através de um QR Code. Lá não se usa mais dinheiro. Então, se o Diogo ficou compadecido com o mendigo na China e o Diogo ele está conectado no Alibaba de alguma forma ou na Tencent, ele tem uma conta lá e ele resolve transferir 100 yuans para esse mendigo, o Partido Comunista sabe, o governo sabe. Né? Então, eles controlaram tudo pela informação. E no Ocidente, o que a gente está vendo? Que aquilo que era um cenário meio, vai vir, mas vai vir devagar. Não vai não vir. É só a gente olhar os movimentos dos varejistas nacionais. Cara, quem é a Amazon do Brasil? Né? Magazine Luiza. Magazine Luiza. Nos Estados Unidos, a Amazon ela responde por mais de 50% do e-commerce, ela domina. Aqui no Brasil, a gente tem B2W, a gente tem a Magalu, a gente tem um mercado, ainda que seja consolidado, ele é mais via varejo. Via varejo. Então a gente vê o quê? Submarino, a gente vê o quê? Essas empresas, né, nacionais, elas porque o que aconteceu? O varejo tradicional ruiu. E quando é que o varejo vai voltar, gente? Do jeito que era, pelo amor de Deus. Eu abro e fecho, eu abro e fecho, eu abro e fecho, eu abro e fecho, eu abro e fecho. Então, assim, qual é o tipo de varejo? Vamos lá, gente. Vocês que são trade, vamos cair na real, cai a ficha. Qual é o tipo de varejo que vai sobreviver? O alimentário e o farmacêutico, porque é bens essenciais, então esses aí não vão deixar fechar. Esses caras vão sobreviver. E todos os outros varejistas, eles vão, para não fechar, eles vão ter que se plugar nesses gigantes digitais, que são os marketplaces. Então, a gente vai ver que os dados... E quem é que está fazendo a coleta do produto lá no varejo físico tradicional, no supermercado? É um shopper mobile, é um Rappi, é um Uber Eats, é um Corner Shop. Então, a gente começa a ver que mesmo o varejo tradicional, que não vai assim mudar radicalmente, ele vai ser plugado em marketplaces e agregadores digitais, que, por sua vez, vão ter os dados sobre o shopper. Então, resumindo a história, onde é que eu quero chegar? Aqui, embaixo dessa tela, aqui tem uma empresa chamada Teleporting que consegue trazer para a indústria o petróleo do século XXI. Né? E qual é que é o petróleo do século XXI? São os dados. Você imagina hoje um trade marketing que não é orientado por dados. Como é que você vai deixar essa informação na mão do agregador digital, ou na mão do Magalu, ou nada contra o Magalu, nem não estou falando, eu estou dizendo assim que são essas empresas que estão dominando o mercado. Então, a indústria, o que o Benny falou no início? Que a indústria ela tem que se conectar diretamente com o seu shopper. Ela tem que se conectar. Então, imagina, né, Diogo, aquela solução que vocês têm de perguntar para o shopper e entender a árvore de decisão dele. É fantástico. A indústria, através da Teleporting, pode ter uma informação sem ter que perguntar para essa informação para a Amazon, sem ter que perguntar para o Magalu, porque quem tem esse dado? É o Magalu e a indústria não pode ficar na mão, ninguém... Sabe? Então, gente, é tão louco tudo isso que eu acho que eu vou até tomar um vinho, mas é que hoje... Depois do webinar. Tu sabe que esse acrônimo VUCA, tu colocou aí a pergunta, inclusive, né? Como se aproximar do shopper no ambiente VUCA? Vocês viram já o novo acrônimo VUCA também que criaram? Como a gente pode lutar contra o ambiente VUCA? É com o acrônimo VUCA também. Depois quem nos assiste aí também pode buscar, né? Também é em inglês, é acrônimo de visão, entendimento, understanding, né? Clareza e agilidade. A gente está falando exatamente sobre isso, né? Como eu luto contra o ambiente VUCA. Aí esse acrônimo VUCA também ajuda a gente. Visão, quer dizer, quando eu permito que os times de trade marketing inovem a partir da inovação rápida, para terem visão dos pontos de venda, para monitorarem pontos de venda, para se aproximarem, para se conectarem sem intermediários do novo shopper.
eu dou visão para as indústrias, né? Entendimento desse novo contexto, desse novo cenário, desse novo shopper, clareza, agilidade. Agilidade, modéstia à parte, é algo que eu gosto muito de citar no nosso modelo, né? No modelo da Teleporting, né? Como a gente consegue, hoje já, Beni, atualizando, inclusive, mais de 28 mil shoppers que usam os nossos aplicativos no Brasil inteiro para compartilhar seus hábitos e preferências de consumo, para que a gente possa construir soluções assim como essa que o Rubens comentou, árvore de decisão de maneira muito rápida, porque é isso que o mercado exige. Para eu lutar, né, contra o ambiente VUCA, eu preciso também de agilidade. Eu preciso conhecer rapidamente o novo shopper, porque daqui a um mês o novo shopper mudou de novo, né? E depois vai mudar de novo, porque abre e fecha, como o Rubens falou, isso impacta a maneira que a gente pensa e vê as coisas, né? E aí, quando eu posso, por exemplo, permitir que uma indústria tenha olhos, tenha visão de pontos de venda em tempo real, a uma velocidade muito grande para monitorar os seus concorrentes, para levantar os seus preços, para levantar presença versus ruptura, distribuição de produto, etc., de uma maneira assim muito rápida e ágil. É isso que a gente está dizendo, né? Disso que a gente fala, né? Lutar contra o ambiente VUCA, permitindo que as indústrias tenham, né, os mecanismos, as ferramentas para que isso seja possível. Eu só queria fazer um complemento, concordando com tudo que você colocou, que me veio a reflexão agora, né? O que faz alguém baixar um app no seu celular, né? O que faz alguém dar atenção a algo nesse momento agora que nós estamos vivendo? Uma das coisas mais preciosas durante a pandemia é você conquistar a atenção de alguém. Agora há pouco você me dizia o número de espectadores aí dessa live, eu achei tremendo. Conseguir a atenção de centenas de pessoas para essa live é algo ímpar. Fico parabéns aí a vocês todos. Mas vamos lá, como é que a gente atinge o coração, a mente de alguém para que seja de tal forma decisivo a ponto dela baixar um app, essa intenção, ou acessar um site e consumir algo digital? O que motiva ela? E aí eu queria chegar na Teleporting, Gil. Vocês conseguiram criar uma combinação que é algo muito singular, né? Você consegue levar para o teleporter uma demanda específica ou demandas específicas com remuneração. Então, se ele entende o jogo, ele baixa o app porque ele já está indo em tal lugar XYZ e fala, cara, já estou indo lá. Aquela demanda que vem para mim da Teleporting, que é um negócio super simples, totalmente em compliance, tudo beleza, pode me gerar lá XYZ reais que paga minha gasolina, paga meu não sei o que tem, às vezes paga até minha compra, né? Puta, tem uma vantagem, tem um benefício. Do lado de lá da indústria, o shopper está conscientemente, de forma consentida, mostrando todo o seu tracking, todo o seu comportamento através de bits e bytes para a indústria, não só dele, mas também do ambiente do entorno, para que ele possa, através de universos amostrais, ter entendimento do comportamento em regiões, em clusters. E vocês conseguem fazer essa junção de pontos, assim como a Uber fez, juntando motoristas e passageiros, assim como tantos outros fizeram. Então, para mim, o modelo da Teleporting é extremamente singular, assim como foi singular e ainda é o modelo Uber, que está sendo escalonado aí ao longo do tempo, e de tantos outros. Porque você leva uma razão para a pessoa baixar o app, e isso, gente, é uma das coisas mais críticas hoje. A gente tem visto lives como essa, por exemplo, perdendo a importância ou a relevância. A importância não, a importância continua tendo, mas a relevância e a capacidade de atrair a atenção das pessoas cada vez mais, porque as pessoas se esgotaram de ver, desde lives sertanejas até lives importantes, porque as pessoas não querem mais. Agora, o que faz uma pessoa assistir uma live? O que faz uma pessoa assistir uma live por um tempo maior? Quais são os fatores de decisão? O que ela está levando para casa? A mesma coisa se aplica a Teleporting, a mesma coisa se aplica a tudo que nós estamos fazendo. O que faz nós nos prendermos a algo, né? E, cara, isso é a grande incógnita. Eu queria abrir agora para a gente discutir esse ponto. Essa é a grande incógnita do mercado. Como fazer para alguém abrir o seu app, abrir o seu site, nesse momento em que você não está conseguindo impactar as pessoas? Não tem logomarca, não tem outdoor,
Não tem TV, às vezes, porque está desligado. Não tem? Como é que você faz para chegar nas pessoas? E aí? Bola pro off. Esse é um desafio em particular para nós, né? Porque a gente quer ajudar, a gente contribui. Pergunta de $1 milhão. A gente gera justamente dado, informação para os nossos clientes de trade marketing, comercial, pricing, etc. E a gente diz que gera a uma velocidade muito rápida, assim como alguns cases que nós temos, e alguns estão nos assistindo aqui. Por quê? Porque justamente a gente incentiva a outra ponta, os teleporters, os shoppers, a levantarem lá em loco uma informação estratégica para as equipes de trade marketing em troca de um benefício. É um benefício, né, que estimula o shopper a compartilhar uma informação estratégica com a indústria. É esse o nosso jogo, né? E é assim que a gente consegue, por exemplo, sensibilizar também a outra ponta, Beni. Uma ponta, as indústrias, né, são sensibilizadas com soluções para essas dores, né? A falta de visão de pontos de venda, a falta de monitoramento numa frequência adequada, né? O distanciamento do shopper. Isso são dores latentes para as indústrias, né? Então, nós sensibilizamos assim, mostrando que o nosso modelo entrega tudo isso, né? E, por outro lado, sensibilizamos os shoppers, os teleporters, né, como a gente chama, a baixarem o app, a compartilharem, a levantar informações em benefício da indústria, justamente por benefício, né, são estimulados por benefício. Então, é o jogo do ganha-ganha, né? Ganha os times de trade marketing com inovação, com disrupção. Nós estamos falando aqui de inovação para trade marketing porque é, de fato, uma solução disruptiva, né? Quando a gente, por exemplo, lembra do modelo tradicional, Beni e Rubens, especialmente, que é super inserido no ecossistema de trade marketing, né? A gente normalmente lembra de pesquisas, informação entregue a uma velocidade não adequada, de repente há um tempo em que o ambiente VUCA já não permite mais que aconteça, vem uma greve de caminhoneiros, muda tudo, vem uma pandemia, muda tudo. Então, falamos sobre isso, falamos sobre o custo, o quão custoso é monitorar pontos de venda a uma velocidade rápida, com uma presença geográfica adequada. Então, nós estamos permitindo que os times de trade marketing, os times comerciais, saiam desse modelo tradicional de custo fixo recorrente e migrem para a disrupção, para o trade marketing colaborativo, é assim que nós estamos sendo reconhecidos, né? E usem justamente dessa sinergia, do compartilhamento, da presença física de um shopper e um ponto de venda estratégico. Consumam do smartphone de um shopper, do plano de internet de um shopper, e assim por diante, né? Bem ao estilo colaborativo. A gente falou um pouco sobre inovação aberta, né? Como as indústrias se beneficiam justamente de estarem abertas, né, para o ecossistema de inovação. E aí, com muita satisfação, eu vejo alguns movimentos muito sólidos nessa direção. Talvez aqui conectados estejam algumas pessoas da Kimberly, né? A Kimberly agora lançou recentemente um programa de conexão com o ecossistema de inovação fantástico, né? Abriu as suas portas para isso, lançou uma série de desafios. Tem um desafio em específico lá que foi lançado que fala exatamente sobre trade marketing, a eficiência na execução de pontos de venda. O Haroldo Gonçalves lançou patrocina esse pilar, esse desafio. E uma das coisas que ele falou foi a seguinte, que auditoria em pontos de venda, por exemplo, né, é uma das atividades que mais toma tempo no PDV para os times de trade marketing. Imagina que os promotores, os repositores, os vendedores tomam mais tempo em atividades ali de auditoria de pontos de venda para coletar informações, etc. A Kimberly está dizendo isso, a Kimberly está se abrindo para dizer assim, ecossistema de inovação, nos ajude com esse desafio, nos ajude com essa dor, com esse problema. E a gente fica muito feliz em, por exemplo, entender que, especificamente nesse desafio, nesse pilar, a Teleporting tem um fit bastante grande e poderá ajudar, se tudo der certo, se a gente passar nas seleções lá desse programa. Seria fantástico. Porque é isso, né? Se abrir para a inovação permite que as indústrias e os times de trade marketing também conheçam e enxerguem soluções que possam disruptar, por assim dizer, né, o modelo tradicional, a maneira que eles até hoje fizeram as coisas, né? Eu vejo que assim, o trade já tem na essência, no nascedouro dele, essa questão VUCA, né? Por quê? Porque o trade, ele lida, vamos dizer assim, ele é a área da indústria, junto a vendas, que mais lida com a imprevisibilidade, né? A indústria, ela
tem as suas estratégias de produto, as suas estratégias de canal, as estratégias de comunicação, estratégias de preço, e isso é um plano. Tá lá um plano, um desenho, um projeto. Alguém pega isso aí embaixo do braço e vai ao mercado, né? Vai ao canal, gerar um convencimento para esse canal, aderir a esse ideal, né, que é projetado, e aí começa a implantação. Onde é que o trade surgiu? O trade surgiu quando essa implantação começou a ser desvirtuosa em relação à estratégia. Eu sempre digo, o trade, ele é a área que conecta a estratégia de marketing com a execução de vendas. Vendas não tem esse olho, porque vendas tem um olho no resultado de curto prazo. Marketing, por outro lado, não pode estar aí naquela operação diária, porque ele está olhando o longo prazo. Então, o trade é o moderador. Então, eu vejo que o trade ele já tem um DNA dele, essa capacidade de lidar com a imprevisibilidade, com a negociação, com a necessidade de se adaptar, de aprender rápido e mover a estratégia. O que eu percebo que o trade agora está tendo que aprender? É a questão de como a tecnologia torna esse processo mais fácil. Porque o trade, por ele ter lidado historicamente com muito pouco recurso, ele é como se fosse aquele cara que foi deixado numa ilha deserta, entendeu? Tipo náufrago, que de repente teve que, com um instrumento, sabe, sobreviver. Então, ele é muito rudimentar ainda o trade em muitas empresas. Ele é uma área que ainda tem muita dificuldade não em obter informação, viu, Diego? Porque já existem ferramentas no trade que conectam com a operação de merchandising da indústria e cedem essa informação. E dão essa informação. Só que o que eu vejo? Essa informação, que até então era um dado perdido, que vira uma informação, até ela virar realmente um BI que vai gerar uma mudança de estratégia, isso para mim é o grande gargalo do trade marketing, é conseguir movimentar. Por quê? Porque ele dentro da organização, ele não é uma área estratégica, ele é uma área tática e operacional. Então, quando ele percebe que ele tem na mão um ativo que é transformador, ele muitas vezes não consegue expandir isso internamente. Só que o que está acontecendo, e esse é a grande beleza desse momento, né? A grande beleza desse momento é o seguinte: qual é a área que está realmente preparada para a transformação do varejo dentro da indústria? É o marketing, que está lá tendo que lidar com rede social, com comunicação, com falta de audiência, que foi o que o Benny falou, as pessoas não prestam mais atenção. Então, enquanto não tem gente prestando atenção, o marketing tem que estar preocupado. O marketing está gastando fosfato pensando assim, como é que eu gero atenção? Tanto é que a gente vê cada vez mais estratégias apelativas e controversas de marketing. Sim. Né? Não vou nem citar exemplos aqui. Basta não você... Não precisa. Eu não tenho lado A nem lado B, mas é o seguinte, o marketing tem que usar uma coisa que chama atenção, que é o diferente, porque o diferente sempre atrai atenção pelo nosso instinto de sobrevivência. Quando a gente vê uma coisa diferente, a gente, opa, deixa eu prestar atenção nesse negócio. Só que aí tu tem um limiar, né, entre o que pode e o que não pode, e qual é o risco que tu quer correr. Então, algumas empresas correm riscos altos, né? E ganham muitos, e obtêm ganhos elevadíssimos ou perdas catastróficas, né? A bolsa que vai medir isso. Mas fecha o parênteses. Então, o trade marketing é a área que está pegando isso aí tudo e dizendo assim, tá bom, vamos falar de jornada de compra. Toda essa história de audiência tem que se converter em valor ao longo da jornada. Então, o que eu percebo assim? O grande benefício de ter uma empresa como a Teleportem, que ajuda, e eu não estou falando isso para fazer propaganda para o Diogo, eu estou falando isso porque eu fico muito nervoso, Ben, quando eu vejo o pessoal do trade sem contribuir na estratégia da organização, a despeito dessa área ter o dado e ter informação. Então, o que eu vejo assim, ó, quando a gente consegue chegar para uma empresa e dizer para ela o que o shopper está realmente pensando, cara, sobre o que ela está fazendo, é impagável. Isso é impagável. Isso priceless. É isso aqui, ó. É o que o Jeff Bezos fazia. Cadeira vazia na reunião de conselho da Amazon. Põe a porra da cadeira vazia aqui na sala do conselho da Amazon. E nessa cadeira aqui não senta ninguém. Nessa cadeira aqui está sentado o consumidor. E é ele que, para mim, a Teleportem consegue trazer para dentro do processo de trade. Agora, tu que é trade, tá ouvindo isso? Trata de sair da fumaceira da operação e vai buscar dentro da tua empresa o teu reconhecimento estratégico, cara. Porque também não adianta tu ficar achando que a tua vida é só tocar a operação de merchandising. Então, para mim, esse é o grande gargalo que a Teleportem tem hoje. É um profissional de trade, cara, o operacional, entendeu, Benny? E aí tem que ter uma empresa aí para mudar isso aí também, né, cara? Não, mas eu só queria pegar o gancho aqui também, corroborando com o que você disse e pegando também o gancho do que o Diogo disse. O trade marketing, ele, assim como vários outros departamentos,
é crucial, cada vez mais crucial para a estratégia. A estratégia, ela já não consegue mais, ela não consegue mais definir o longo prazo. A definição de longo prazo mudou. Então, as empresas não conseguem mais se planejar para 20, 30 anos, elas estão tentando se adaptar a cada um dos choques, cada uma das ondas que estão chegando. E só existe uma forma, no meu ponto de vista, de você apaziguar um pouco esse monte de movimento que você está recebendo no mercado. O peso é muito grande para os C-Levels para tomarem a decisão sozinhos, ou com o board, ou com o relatório de inteligência, de forma assertiva. Esse único jeito de ser mais assertivo é envolvendo mais pessoas dentro da empresa. Uma das coisas que a gente defende dentro da inovação aberta é que todos os departamentos inovem. Todos inovem. Todos os departamentos, de uma forma ou de outra, têm contato com os clientes. Tem contato com o cliente. Cara, se você tem contato com o cliente, você tem uma oportunidade única de capturar dado, capturar valor, entregar valor. E se você tem esse fio condutor que vem lá do consumidor final em todos os departamentos até a estratégia da empresa, cara, você tem 20, 30, 50 departamentos contribuindo com um canal específico, com um viés diferente, para trazer informações riquíssimas para o board, para os C-Levels decidirem. O trade marketing é um dos estratégicos. A TI, cara, até pouco tempo atrás, o departamento de TI era para passar cabo de rede e consertar laptop. Cacete! Porra, a TI é tecnologia da informação, não é para passar cabo de rede, não é helpdesk, cara. A galera confunde alho com bugalho. Agora não. Agora o C-Level olha para o CTO e fala assim, cacete, você sempre esteve aqui, você poderia ter me ajudado com dados para tomar decisão. Aí ele, sim, mas você nunca me deixou ter fôlego, desgracento. Né? Paz de espírito. Mesma coisa o trade marketing, mesma coisa tantos outros, cara. Dados, é só olhar o sistema legado dentro da empresa. A própria empresa tem 10, 20, 30 anos de dados. Se você pegar processar esses filha da mãe desses dados, você tem forecasting. Uhum. Cara, é organizar a casa, dar valor para as pessoas para que elas possam ser interlocutoras contigo. E quem tá no fronte de batalha, nego, tem que ter preferência para falar. Ah, não, eu vou ouvir o general 5 estrelas que tá lá sentado numa... Ah, vai te foder. Vai lá pegar o cara que tá na frente de batalha, lá tomando tiro. Ouve ele. Né? Ouve o cara do PDV, cara. E tu vê que engraçado, né? Se você pegar as escolas de design thinking, se você pegar ali a IDEO no Vale do Silício, todo mundo repete a mesma frase. Se você quer inovar, vai para a rua. Isso. Né? Então, assim, um bom C-Level que se preze, ele tem que passar lá, sei lá, são 5 dias, 3 dias em atividades de escritório e 2 dias na rua. Falando com o cliente, falando com outros, ouvindo. E não deixando os interlocutores trazerem tudo mastigado para você, atenuado e com viés. O cliente fala que tá uma porcaria na ponta, chega pro diretor, não, tá uma beleza. Ou o dado não chega, ou chega distorcido, ou chega capotado, ou chega, enfim, desfigurado. Então, aquilo que você falava, Rubens, os caras de trade marketing, eles são vitais, porque o consumidor está indo menos para a rua. Uhum. Isso significa que você tem um universo amostral menor. Então, ele vai em alguns PDVs. Se você não captura esse cara com mais assertividade, você não tem abundância como você tinha há pouco tempo. Hoje, né? Não sei como é que vai ser amanhã. E aí você tem que pegar aquele PDV ou aqueles dados de ponto de venda físico, associar com a teleporting, associar com dado X, associar com dado Y e tentar ali fazer uma sopa de letrinhas ali para tomar a tua decisão. Sabe, Beni, nessa tua linha de raciocínio, tem um ouvinte aqui que é um amigo, fez um webinar junto conosco também, o Felipe Rubens. O Felipe é um baita head aí de marketing, ele está na caldo bom, e ele falou assim, agora num comentário, o ciclo inovativo precisa começar na cultura da empresa, na mentalidade dos gestores, exatamente isso que nós estamos colocando, né? É mindset, é heads, né? É cultura. Por quê? Transformação digital, inovação é sobre pessoas. Sempre será pessoas. O Felipe já entendeu isso, né? E aí assim, ó, contribuindo, né? As empresas verdadeiramente inovadoras são aquelas que fazem com que a inovação seja o amálgama entre cultura e estratégia.
Né? Cultura e estratégia tem que andar de mãos dadas, porque se a estratégia está apontando para lá e a cultura para trás, ou para baixo, ou para raio que o parta, colapsa. E isso é muito comum, né? Quem trabalha profundamente com cultura organizacional sabe disso. Cara, a cultura é filha da mãe de robusta, porque ela vai tentar puxar para o core business, ela vai tentar puxar por sempre foi assim, mas isso daí, nananã. Então, assim, a estratégia e a cultura tem que estar alinhadas, e é isso, não tem jeito. Pessoas. E não tem pode pirlim-pim-pim. Eu sempre falo, né? A gente atua como consultor especialista, só que eu sempre digo, cara, o talento está dentro da sua empresa, eu só vou vir chacoalhar vocês, trazer método, processo, boas práticas, e eu vou sair e vou deixar aí as engrenagens girando, mas quem toca a máquina são vocês, não somos nós. Então, assim, não tem método mágico, não tem processo mágico, não tem o especialista que vai... Não, cara, é o cara do dia a dia que está no fronte de batalha atirando, sabe? Não tem... Esse cara é o que vale para a empresa. É o trade marketer, é o trade marketer, enfim, sei lá quem for, o cara do front. É isso que torna também a inovação sustentável, né? A gente tem essa pauta aqui, inovação para trade marketing. Então, quem nos escuta, né? A inovação só é sustentável quando ela está alinhada com a estratégia corporativa, né? Não adianta lançamento de desafios, lançamento de conexões com aceleradoras como a Spin, se não tem estratégia ali linkada com esse movimento da inovação, né? Cultural. É muito, muito interessante isso que o Felipe colocou e que tu coloca também. Nós acreditamos exatamente nisso, né? Por isso que a Teleporting nasceu justamente nessa linha de raciocínio, né? Como linkar esse desafio, que é se aproximar do shopper, que é monitorar pontos de venda a uma velocidade muito rápida, com presença geográfica assim fantástica, mas, sobretudo, considerando estratégias corporativas, né? Como as nossas soluções agregam valor às estratégias corporativas. Isso é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito, né? Sabe que, inclusive, Batemos 100 telespectadores ao vivo aí, ó. São bons. Legal. Eu tô pegando umas coisas lá dos comentários. Cara, eu acho que agora é o momento da gente começar a interagir com os comentários da galera, as perguntas estão muito boas. Tu consegue selecionar umas aí, Diogo, para responder? Então, eu peguei uma muito legal aqui do Eduardo Jones. Eduardo Jones, ele deve trabalhar em alguma indústria de alimentos. Ele pergunta assim, indústria de alimentos pode absorver essa dinâmica de inovação tecnológica? Tem algum case para nos inspirar? Eduardo, a gente tem um monte de case. Sabe, inclusive, que o time da Teleporting tem um background, um histórico, uma experiência muito forte em indústrias de bens de consumo, em especial indústrias de alimento. Muitas delas. Nós temos muitos cases, por exemplo, na plataforma Teleporting, de indústrias de alimentos. Eu já vi que um dos nossos principais clientes, com muito orgulho, a Caldo Bom aí, o Felipe, já se colocou à tua disposição, inclusive, para falar um pouco da experiência da Caldo Bom com a plataforma colaborativa Teleporting, tá? Então, fique à vontade para nos contatar e para contatar o Felipe também. Tem muitos casos de inovação em indústrias de alimentos, sim. E acho que você até se surpreenderia em saber como as indústrias de alimento estão se movimentando muito rapidamente para jornadas de transformação digital. É fantástico o que está acontecendo também nas indústrias de alimento, viu? Já o Vinícius falou que tem uma outra startup lá, ou aqui, né? Arquiteto de bolso, tá aí outra startup, Beni, especialmente para tu dar uma olhada também, olha aí. Boa, muito legal. Tem uma pergunta da Wanda também, Isso. Sempre que vejo vídeo ou comentário sobre trade marketing, é sempre da indústria para o varejo. O que me dizem sobre o trade interno? Varejo para o próprio varejo? E aí, Rubens? Essa é para ti, hein? Essa é para ti, Rubens. Quanto tempo a gente tem? Mais 2 horas? Anda, deixa eu te dizer uma coisa. O trade marketing no varejo, ele é uma fronteira a ser explorada. Como área, como negócio. Né? O trade marketing no varejo, ele é, na maior parte das empresas varejistas, uma área responsável por capturar a verba do fornecedor e deu. Acabou. Fazer mensuração de quantos espaços tem para comercializar, montar um calendário. Muitas vezes não é nem quem monta o calendário promocional. Então, o trade no varejo, ele está muito distante de um trade estratégico, tá? Eu, em breve, vou estar lançando um curso de trade marketing para o varejo. Já fica preparada que tu vai ser informada. Mas, assim, ó, na prática, o trade interno do varejo para o próprio varejo
Eu sempre traduzo o trade como estratégia, gestão, inovação em canais. Tá? E o varejo está tendo que inventar canal. Tá? Então, o varejo hoje, que depende de um canal só, tem sérios problemas. Tá? Ele tem sérios problemas. Ele está ou prestes a quebrar ou deixando de ganhar mais dinheiro. Tá? Então, assim, quando a gente pensa em trade no varejo, eu penso em ampliação de canal, eu penso em estratégia de canal, eu penso em inovação em canal. Esse, para mim, é o papel real do trade no varejo. E quando esse varejo é rede, ou seja, quando ele é assediado pela indústria, porque tem assim, a indústria ela tem um X para gastar na distribuição dela e ela vai lá e distribui dinheiro para os maiores, por ordem de faturamento e de lucratividade ou representatividade estratégica. Se tu é uma pequena varejista, é difícil tu ter um trade para barganhar com a indústria. Porque a não ser que tu seja uma boutique, um negócio muito bem posicionado e muito estratégico para a indústria, tu não gera capilaridade e volume para ela. Então, tu acaba sendo tratado pela indústria através de um canal indireto, como distribuidor, ou mesmo equipes de representante comercial que não vão dar foco no teu negócio. Agora, se tu é uma rede e tu já tem um conjunto de lojas, aí, para mim, o trade marketing tem que ser uma área que faz essa ponderação de realmente usar a verba que vem da indústria, não só no básico. Porque pegar dinheiro da indústria para comprar espaço, para vender espaço, para botar promotor, isso qualquer um faz. Cara, o varejo tem que se diferenciar, meu. Mais do que nunca, as empresas varejistas, elas precisam se diferenciar e elas sempre foram as mais lentas no processo de inovação, porque elas são muito mais operacionais do que a própria indústria. Elas estão muito em cima da operação física. Só que agora o varejo virou low touch economy, economia de baixo toque. Agora uma loja diz para tu ir embora dela. Entra na loja, vai embora rápido. Pelo amor de Deus, se tu puder comprar pelo WhatsApp, só passa aqui para pegar. Tá tudo certo, sabe? Cara, o mundo virou de cabeça para baixo, velho. Então, assim, ó... Omnichannel de ponta cabeça. Omnichannel de ponta cabeça, entendeu? Então, assim, né, Wanda? Eu vejo que o trade marketing no varejo, ele deve ser uma área estratégica, mas tem muito espaço a dar ainda. Não sei o que o BN acha disso. Não, eu longe de ser especialista em trade marketing, é uma seara que eu não entro, viu, Rubens? Parabéns aí pela tua explanação. Mas, assim, observando a tua fala, eu concordo. De fato, assim, ó, o varejo, ele se viu extremamente afetado de forma muito rápida pelo que aconteceu no mercado. E aí, o que mais existe agora é demanda do varejo em abrir novos canais, né? E aí, o trade marketing tem esse desafio de romper essa fronteira, como você muito bem disse. Agora, no fim das contas, é tudo sobre a mesma coisa. Como eu detecto comportamento do consumidor através de bits e bytes, armazeno isso para criar focus groups ou grupos de especificidades para identificar quais são os melhores grupos com os quais eu deveria interagir. E essa interação, essa vontade de se relacionar da empresa, seja varejista, seja indústria, não importa, com grupos certos, é que vai mover ela para o caminho mais adequado. De fato, nós temos diversos clientes, né? Nós todos, né? Diversos tipos de clientes. O grande desafio das empresas, através dos bits e bytes, é identificar os clientes certos. Aqueles que têm um custo de aquisição menor, aqueles que impactam mais o mercado através da propagação de um NPS mais positivo, são promotores, e especialmente tem um lifetime value dentro do SaaS, a gente tem muito isso, né, Diogo? Tem uma vida maior. Então, assim, esses são os clientes certos, clientes promotores, clientes que eventualmente são early adopters ou adotam primeiro o seu produto ou serviço, que pagam o que ele custa ou o que é cobrado, não discutem preço, porque percebem valor e compram pelo maior tempo possível. Esses caras são um grupo certo de clientes certos. Identificar esses caras através de bits e bytes, seja no varejo, seja na indústria, é o grande desafio da nova economia. Não dá, é humanamente impossível atender todos bem. Se você não entende quem são os clientes certos, aí é a base de Customer Centricity. Se você entende quem são os teus clientes certos e foca neles, você identifica lá características, cheiro, gosto, etc. Você vai pro mercado, você joga a tarrafa com o tamanho certo para pegar aquele tipo de cliente. E aí você poupa tempo, poupa esforço, economiza recursos, acerta mais. Isso aí que você está falando tem a ver com a pergunta do Bruno, da Aurora Alimentos, tu viu?
Opa, não, Isso, eu vou abrir ela agora aqui, ó, que tá muito boa. Deixa só, vai lá, vamos lá. Boa noite, Rubens. No cenário da pandemia, qual foi a mudança mais drástica no comportamento do consumidor? Sou trader de execução da Aurora Alimentos. Eu não sei se o Bruno o ciclo de workshops do trade pós-pandemia que eu montei. Viu, Beni? Eu montei um evento online logo quando a pandemia começou a criar uma configuração jamais assim, né? A gente conseguimos olhar para trás e ver o resultado da coisa. Resultado não, mas assim, um histórico mínimo, né, de 2 meses. Eu estudei muito, compilei vários relatórios e eu montei um ciclo de workshops que agregou mais de 6 mil pessoas online. Então, um troço muito legal. Bem legal. E, cara, essa pergunta do Bruno é a pergunta de $1 bilhão, né, meu? O que eu posso te dizer, Bruno? Assim, meu, eu vou dizer que para mim o que determina hoje o comportamento do consumidor é a curva epidemiológica, cara. E a mídia, velho. A mídia usando essa curva para gerar um determinado estado emocional. Entendeu? As pessoas, quando têm medo, elas compram menos. Quando as pessoas estão preocupadas com o futuro, elas investem menos, elas se endividam menos, elas compram o básico, elas se fecham em casa, elas têm micromomentos de indulgência em casa. É isso, a pessoa cuida do lar, vai gastar em reforma interna, não vai mais comprar roupa, não precisa comprar roupa. Eu, por exemplo, eu tô de pijama aqui embaixo, cara, só tô bonitinho em cima, entendeu? Vou botar um sapato, entendeu? Cara, fiz a barba aqui, daqui para cá e deu, entendeu? Quer dizer, então, se começa a haver uma abertura econômica, o comportamento do consumidor vai mudar, novos segmentos vão crescer novamente, entendeu? Então, assim, ó, quem entender o comportamento de... Quem é que tá mandando no mundo hoje em dia? São os epidemiologistas. É eles que estão definindo o que vai acontecer com a gente, porque as pessoas não estão agindo na base da racionalidade, elas estão agindo no medo. Eu não estou dizendo que o que está acontecendo não é muito grave, muito sério, muito perigoso, mas, cara, é o efeito manada. Entendeu? Então, assim, ó, é o que tiver mais latente na cabeça das pessoas. E o que está latente agora? Morte, medo, fim do mundo, sabe? Cara, é isso, velho. É a forma simples de resumir a coisa. Agora, em cada subsegmento, cada categoria de negócio, cara, tem gente que está ganhando dinheiro pra caramba nessa pandemia, velho. Tem um monte de indústria que tá... Cara, eu tenho um amigo meu que tem uma distribuidora de peças de bicicleta. Ele importa tudo da China. Cara, ele nunca ganhou tanto dinheiro, velho. E mesmo com dólar alto. Porque as pessoas não estão nem aí, elas estão andar de bicicleta, velho. Isso que o Bruno coloca tem muito a ver com conhecer o shopper, né? Conhecer o novo shopper. E aí, eu preciso falar, Bruno, da Aurora Alimentos, né? Aquela nossa solução de árvore de decisão é fantástica para isso, né? O que estimulava o shopper a compra antes da pandemia? O que estimula o shopper no início, no meio, nesse momento atual da pandemia? Imagina, Bruno, de maneira muito rápida, tu conseguir distribuir campanhas para conhecer o shopper e entender quais são os atributos na minha categoria de alimentos, por exemplo, a Aurora Alimentos, frios, a linha de frios da Aurora Alimentos. O que estimula o shopper a comprar, nesse momento, a minha categoria de frios? É preço? Pode ser, em função do contexto de pandemia, incerteza econômica, incerteza do ponto de vista do emprego, do ponto de vista de saúde, assim por diante. É marca, é qualidade, é sabor, etc. Imagine que tu possa lançar de maneira muito rápida, a cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, campanhas para construir árvores de decisão, para conhecer o novo shopper de maneira muito rápida. Eu acho que, em especial, essa solução da plataforma colaborativa Teleporting pode ajudar muito a Aurora Alimentos para alcançar esse desafio aí, viu, Bruno? Muito legal. Eu queria complementar aquilo que o Rubens falou, viu, Diogo? Sobre, antes de entrar numa pergunta nova, eu queria dividir com vocês uma percepção também que está em linha com o que o Rubens comentou. Cara, enquanto não houver um sinal de esperança vindo do mercado, através de cientistas comprovando que há uma vacina que, mesmo que tenha efeito colateral, vai gerar alguma imunidade, eu entendo que o mercado ele não vai ter abertura, como nós conhecíamos, ainda vai ficar nesse ciclo louco, maluco. Eu discuto demais com a minha esposa, ela é minha sócia há muitos anos nos negócios que eu tenho, e a gente discutia isso hoje, né? Quantos 21 dias deu aí de adaptação de... né? A cada 21 dias você se adapta a uma nova, seja lá o que for. Cara, nós estamos há 5 meses nessa loucura aqui no Brasil, pelo menos. Então, muito hábito pode ser irreversível. Muito hábito pode ser irreversível.
As prioridades mudaram. Exato. Vai ter o consumo de vingança? Vai. O cara, assim, quando acabar essa porcaria, eu vou gastar as burras em cachaça, sei lá o quê. Beleza. Sabe? Mudou muita coisa. As relações afetivas mudaram. Eu percebo, né? Eu sempre fui muito ligado à minha família, aos meus filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 9 e um de 7. Sempre fui muito próximo deles. Cara, mas isso de estar em home office me deixou muito mais perto deles. A gente já não é mais pai e filho, a gente é amigo agora, assim, sabe? A gente vive todo dia grudado, assim. Cara, isso mudou a vida deles e mudou a minha. Mudou a vida da minha esposa, mudou a minha. A gente não está tendo contato com amigos, mas a gente sabe quem são os amigos que a gente quer mais. Então, é uma difusão de coisas, né? Prioridade de compra. Cara, a gente se dedicou a olhar mais a casa, a gente se, né? Eu ia dizer, tem um amigo meu que trabalha com parafusos e ferramentas. Ele nunca vendeu tanto como o mês passado na história de mais de 20 anos de empresa. Parafuso. Por que será? Todo mundo fazendo reforma em casa, todo mundo fazendo móveis, todo mundo home office e tal. Então, assim, tem gente vendendo lenço, tem gente chorando, mas, de fato, as pessoas estão olhando mais para essas horas que elas ganharam e não estar em trânsito, e não estar em reuniões desnecessárias, né? Eu sobrevivi a uma reunião que, né, aquela história que poderia ter sido e-mail, sabe aquelas coisas todas? A gente está descobrindo que é possível fazer uma série de coisas de formas diferentes. E isso é inovação. Inovação é fazer diferente, não é inventar uma coisa nova, é fazer diferente. Nós estamos aprendendo que o diferente pode se adaptar a nós. A gente está usando dinheiro de forma diferente, está comprando diferente. A opção por marcas está muito diferente, muito diferente. A gente olha muito mais critérios. A gente está... Cara, é incrível. Eu nunca fui de olhar rótulo, sabe essas coisas malucas? Eu estou olhando tudo. Estou lendo bula. Tem tempo. Agora estou olhando tudo. Tem tempo, claro. Então, assim, a gente vai ficar ou mais chato, ou mais seletivo, ou mais... Mas a gente mudou. Então, isso no comportamento do shopper, respondendo a pergunta do Bruno, uma coisa é fato. Depois que isso tudo se atenuar de alguma forma, como o Diogo falou, pode jogar tudo fora o que tinha antes de março e começar a reconstrução aí de uma nova base de dados, porque, cara... Não, assim, é de enlouquecer, cara, é de enlouquecer. Vamos responder essa pergunta aqui, ó, fantástica do José Felipe, cara. O José Felipe, ele sempre faz umas perguntas na veia aqui, cara. Cadê ela aqui? Deixa eu pegar. Essa é pra ti, Ben. Essa aí é boa, cara. Vai lá. Tá vendo aí? Lê ela aí. Sendo um acelerador de startup, qual seria o pulo de gato de disrupção na cadeia logística do Brasil entre fornecedor, indústria, distribuidor, varejo? Tá, ok. Cara... Na verdade, assim, a logística é o ó do Borogodó, a logística é o ó do Borogodó de você atender esse shopper que está cada vez mais mimado, se assim eu posso dizer, tá? O filho da mãe se acostumou agora a receber coisa em poucas horas. Se você falar que vai levar 2, 3 dias, tu tá lascado. Então, assim, a operação logística é o ó do Borogodó, é o ó concurso da competitividade. O que a Amazon vende? E eu sempre pergunto isso nas minhas palestras, nos meus workshops, a Alibaba também. O que a Amazon vende? Experiência logística, experiência de compras. Fora isso, lhufa, né? É isso. A Amazon vende isso. Como ela faz isso? Com uma capacidade, com uma capilaridade, uma interlocução com cadeias logísticas muito fortes que fazem com que a sua experiência seja diferente da tradicional. Como é que isso funciona num país como o nosso, né, de dimensões continentais? Cara, eu não sei se vocês já acompanharam essa história. A Alibaba querendo comprar os Correios, a Amazon flertando com a Magazine Luiza. Por quê? Eu quero a marca? Quer porcaria nenhuma, eu quero a sua cadeia logística. E a cadeia logística no Brasil, ela é completamente diferente de outros países, porque a gente tem uma topografia que não permite malhas ferroviárias super extensas. Enfim, a gente tem características únicas enquanto nação, mas a gente também foi renegado a ter ferrovias mais bem estruturadas, a gente foi renegado a ter outras opções, e hoje
a logística ela depende basicamente de poucos players, né? Que são os transportes rodoviários através de caminhões, literalmente. Os aeroportuários funcionam, mas ainda o custo-benefício não é lá tudo aquilo. Os ferroviários não são tudo aquilo. Aí a gente tem os marítimos de alguma forma que ajudam, mas a gente ainda está nesse furdunço. Então, cara, respondendo a tua pergunta, José, o que a gente tem em termos de cadeia logística são facilitadores. A gente tem desde gente compartilhando warehousing, isso é muito legal. Eu não preciso ter a minha warehouse, eu tenho um warehouse compartilhado. Consolidação de cargas. Então tem startups trabalhando em consolidação de cargas que passa por cima do transportador. Então ele consolida antes de chegar no transportador. A gente tem startups cuidando da última milha, né, last mile, que é um negócio foda que cai na mão de quem às vezes não dá bola para você. A gente tem gente, olha que loucura, a gente tem gente levando a experiência logística para fora da tua casa aí com os lockers, né, com aqueles guardadores aí no metrô, em lojas, e aí tem uma combinação aí para os trade marketers, que é fudidaça, que é você trazer lockers para dentro da sua loja e receber as coisas, as encomendas das pessoas dentro da sua loja. Então, assim, na verdade o que está acontecendo é uma combinação. Não tem um cara com uma varinha mágica que vai resolver tudo. Não tem. O que tem é uma combinação, né? Não por acaso, a gente tem a Rappi como um dos unicórnios brasileiros, né, focado em entrega. A gente tem tantas outras aí da área logística surfando uma onda sensacional, né, porque o Brasil tem essa deficiência, né? Nós temos unicórnios basicamente de 3 áreas, salvo engano. Nós temos unicórnio. O que é um unicórnio? Que vão achar que é um unicórnio que a minha filha ela brinca da com princesinha lá. Não é esse não. Um unicórnio, bem. Legal. Unicórnios são startups que atingem um valor de $1 bilhão. E eles são chamados de unicórnios porque são seres raros. Então são poucas startups ou scale-ups que atingem esse valor de mercado, $1 bilhão. Então a gente tem, salvo engano, são 10, eu não me lembro ao certo, mas depois eu vou investigar e trazer para vocês. Unicórnios do Brasil. São 3 categorias: banco, logística, imóveis, e aí tem lá um ou outro Zé perdido. Mas assim, são as dores do brasileiro. Aí falta gente na área de saúde, que é uma grande dor. Mobilidade, né, logística, dinheiro, banco, né, e housing, etc., é um grande desafio. Então, respondendo à pergunta, não existe uma única, mas existe uma composição de várias. E quem joga o jogo melhor é quem consegue ligar esses pontos todos. Por exemplo, a Amazon joga esse jogo muito bem, porque consegue fazer as conexões. Nós temos um problema no Brasil de last mile e de conectividade, porque a gente ainda depende muito dos correios, e aí o e-commerce ainda usa muitos correios, e aí tem mais que se fuder mesmo. O Brasil tem que se lascar. Desculpem o meu francês. O bom francês, bom francês. Bom francês. Gente, nós estamos chegando a 1h10, eu acho que, né, até para mim, assim, fechamos com chave de ouro, e tem muitas perguntas aí, mas depois o Diogo, hein, Diogo, tu responde individualmente o pessoal aí, tu interage no chat, deixa o teu contato, Diogo, para o pessoal saber mais da Teleporte, deixa o contato aí pra gente, cara. Quer colocar aí? Vai lá. Coloca aí a galera, por favor. Pode mandar meu e-mail aí, ó, diogo.gonçalves. Vai mandar no privado aqui? Isso, tá aí, ó. Eu poderia mandar lá também, né, para tu colocar aqui embaixo. Eu vou soltar no chat do grupo aqui. Legal. Por favor, fiquem à vontade para trocar ideia comigo. Conecto vocês com o Beni também. O Beni é demais, cara. Que legal te conhecer, Beni. Adorei o nosso papo. Idem. Precisamos marcar mais. Vamos marcar mais, cara. Olha, você é convidado aí para minha próxima jornada aí. Vai ser um prazer. E tem que dividir um vinho, pô. Ficar falando sobre essas coisas sóbrio é muito ruim, cara. Não dá, velho. Não dá. Tu vai ficando nervoso. Tem que tomar alguma coisa para ficar mais calmo. A pressão vai lá em cima. Mas, assim, minha gratidão, então, a todos que nos acompanharam. A sala lotou, a galera não desgrudou. É muito, muito bom estar com esse time tão... O universo de trade, ele não é um universo muito grande, então, certamente, quem está aqui são decisores da área. E, enfim, Beni, obrigado pela tua disponibilidade, por todos os ensinamentos aí para nós. E, Diogo, cara, não sei se quer fazer um fechamento. Beni, quer dar um recado final aí? Fica à vontade, cara, os dois, por favor. Quero. Vocês me permitem, só quero dizer uma frase super antiga aí de Heráclito. A única constante é a mudança, só isso.
Muito bom. Fantástico, Beni. Obrigado pela... Mandei aí no chat para vocês aí. Essa é boa, né? Muito bom, Beni. Obrigado pela tua participação, pelas tuas lições aí. Com certeza, não só nós, mas a galera toda que está assistindo aí apreciou muito mais esse webinar. E quero dizer, Rubens, também obrigado pelas tuas conexões aí com a tua galera, com o teu público. É sempre um prazer estar aqui trocando ideias com vocês. Pô, se a gente puder levar sempre esse nível de conteúdo aí, cara, vamos ter um desse aí por semana, se Deus quiser. Tá muito bom, tá muito bom. Gente, obrigado, boa noite a todos aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, pessoal.